A maneira como eu vivo manifesta o Deus que eu sirvo. Isso falando de mim e agora de você. Se você pensar dessa forma, como manifesta o Deus que você serve? Será que as pessoas poderiam definir o Deus que você serve por intermédio daquilo que você faz? Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas por aquilo que foi feito. E se de fato fomos salvos, nossa vida será manifesta de maneira diferente. Muitas pessoas ainda creem que são salvas por conta daquilo que fazem. Elas não compreendem que elas vivem justamente aquilo que elas dizem crer. Mas no final das contas, existe uma fórmula única, verdadeira e objetiva e clara, que foi manifesta por intermédio das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, que é desprezada, grande maioria das pessoas que se dizem cristãs sequer a leram, e que você não seja uma dessas. Que você possa manifestar a sua fé por intermédio de tudo aquilo que você faz. Que você possa viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio de todas as suas atitudes, de todos os seus pensamentos, de todas as suas ações. Amigo, mas eu sou horrível. Perfeito, já começou bem. Que você saiba que você também é horrível, que nós somos seres completamente mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus escolheu nos regenerar por intermédio do agir do Espírito Santo. Que Ele possa inclinar as nossas vontades, nossos desejos e nos direcionar a uma vida que de fato glorifique Teu santo nome. Bom dia a todos, vamos continuar com as nossas meditações diárias. Mais uma vez, meditando nas Sagradas Escrituras, nosso dia 300 e... Deixa eu ver que dia que é. 351. Nosso dia 351. 351 dias falando das Sagradas Escrituras. Meditando naquilo que alicerça nossas vidas. A nossa manhã dedicada a meditar e clamar ao Senhor por entendimento. Nós não estamos aqui porque somos bons, estamos aqui justamente porque reconhecemos o quanto somos pecadores, falhos, miseráveis e carecemos do entendimento que vem do alto. Por isso nós meditamos e cremos que Deus irá nos capacitar a compreendermos os seus mistérios agora revelados por intermédio da sua palavra, trazendo a clareza do Espírito Santo, tendo a certeza daquilo que Ele quer, da sua boa, perfeita e agradável vontade. Não buscando em nenhum lugar místico, nenhum lugar onde está oculto, mas sim naquele que escolheu se revelar. Deus escolheu se revelar por intermédio de Cristo e nós estamos aqui todos os dias meditando nele. Falando acerca dos principais fundamentos, nós meditamos já acerca de 5 confissões. Terminamos hoje mais uma. 5 alicerces fundamentais da fé cristã protestante. Nós estamos aqui hoje, agora meditando na confissão de fé helvética, na segunda confissão de fé helvética. Terminaremos hoje, de forma que podemos percorrer de maneira global o alicerce fundamental da fé cristã. Olhamos o cristianismo de maneira abrangente, o protestantismo de maneira mais específica, porque quando se fala de cristianismo, existem muitas formas de manifestar o cristianismo, mas o protestantismo remete já à ideia da soberania das Escrituras, de Deus sendo o detentor de toda a honra, glória e majestade, da fé, da graça e de somente Cristo como nosso único e suficiente mediador. Esses são os alicerces da fé cristã protestante, a supremacia das Sagradas Escrituras, tendo ela como primordial. Então, que você esteja aqui mais um dia, que amanhã nós possamos estar aqui já clamando por isso e meditar nos livros das Sagradas Escrituras. Hoje também nós meditaremos no livro de Jó, o livro de número 18, de 66 livros da Bíblia, dando início agora aos livros sapienciais, os livros de sabedoria. Nós terminamos a Torá, os livros da lei, os livros históricos e agora entraremos nos livros de sabedoria. Então convido vocês a convidarem mais pessoas, que vocês possam enviar esse aviãozinho aí, clica aí que não cai seu dedo,
não fica com menos. Então, simplesmente compartilhe a palavra do Senhor, questione a maneira como você crê, questione a maneira como as outras pessoas creem, não no sentido de minar a sua fé, mas de conseguir compreender a maneira como eles creem. Fale sobre esses assuntos e que o nome do Senhor seja cada dia mais conhecido. Vamos para cima, mais um dia para honra e glória do Senhor. Da magistratura. A magistratura vem de Deus. O que é magistratura? Você sabe o que é magistratura? O que é a magistratura? Eu sempre pergunto para vocês, eu faço uma série de perguntas, por quê? Por intermédio de perguntas que vêm as respostas, isso é a coisa mais óbvia. Como que nós aprendemos? Sempre aprendemos por intermédio de perguntas. Sejam elas perguntas introspectivas ou perguntas audíveis, que são feitas a uma determinada audiência, que eles vão te responder e você vai adquirir informação. Então, no final das contas, as perguntas começam a alicerçar o nosso conhecimento. Eu começo essa pergunta para que você comece a colocar o cérebro para funcionar, para que você não fique simplesmente ouvindo algumas questões e tentando absorver aquilo que você ouve, que você passe pelo processo de questionamento, de interiorização e questione acerca de tudo aquilo que você crê. Se te falasse, o magistrado, o que é magistrado? O que é magistratura? Entender o significado das palavras é completamente primordial. Se você não sabe o que você escuta, tampouco você sabe o que você fala, tampouco você sabe o que está se comunicando. Então, entender o que é magistratura é o primeiro passo para compreendermos o sentido de hoje. O que é magistratura? O que você entenderia por magistratura? A maioria das pessoas não vão conseguir ter uma resposta objetiva para magistrado. Talvez eles vão olhar de maneira genérica e vão associar. E normalmente vão associar a uma função, hoje em dia, dos juízes. Os juízes, por vezes, são chamados de magistrados. Mas, naquela época, lembre-se que se trata de um documento de 1566, do qual ainda não havia a divisão entre igreja e Estado, então, por vezes, os governadores exerciam milhares de funções dentro da sociedade, e dentre elas a supervisão do povo, o cuidado do povo, governando de maneira integral. Eram príncipes, conselheiros, uma série de outros funções que eles exerciam. E quando eles exerciam essas funções, esse nome principal, magistrado, era o que era utilizado. Na verdade, era magistrados, mais ou menos dessa forma. Também não me recordo exatamente como que falava a princípio, no latim, mas, de qualquer forma, era aquele que exercia autoridade. Então, se nós transpormos para a realidade hoje, nós vamos ver quem são aqueles que exercem autoridade, qualquer tipo de autoridade. Por isso que quando nós abordamos, lembra que nós abordamos acerca dos 10 mandamentos? Daí quando aborda essa questão de submissão, de estar debaixo de um cuidado, nós abordamos de maneira integral esse cuidado, todos aqueles que exercem cuidado sobre a sua vida, porque partia do pressuposto também que os entes que foram tidos como governantes, eles estão estabelecidos por Deus e eles partem de um pressuposto divino nos guiando. Os magistrados, em todas as suas esferas, eles estão ali exercendo um papel primordial, que é o de cuidado de Deus. Galego, mas olha aí, então nosso cuidado tem sido completamente relapso ou talvez esquecido, porque nós vamos olhar quem é o governante. Nosso principal governante se trata do presidente da República. Quem o instituiu no cargo? Nós partimos do pressuposto que foi o ser humano que instituiu, porque eles votaram. Mas nós temos que olhar sobre a perspectiva divina e sobre aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. E nós cremos que esse magistrado está ali justamente porque Deus assim
o desejou. Se ele quisesse de maneira diferente, ele teria modificado as nossas inclinações, os nossos desejos, de maneira a reivindicar um magistrado do qual visasse, pelo menos, fazer com que as coisas estivessem de maneira diferente. Mas observe que as mesmas histórias que aconteceram nas Sagradas Escrituras continuam acontecendo. O mesmo Deus que foi soberano no passado, ele é soberano. Ele não apenas foi. Então, a soberania dele decorre de uma soberania absoluta, onde todo o tempo ele é soberano. Tudo que acontece está debaixo das suas providências. Nós já abordamos todas essas questões e é necessário que você pense quanto a isso. Galego, você está dizendo então que tudo acontece conforme a vontade de Deus? Sim, nada acontece fora da vontade dele. E isso envolve todas as coisas, todos os atos, todos os pensamentos, todas as ações. Sim, nada acontece fora da sua vontade. Mas como isso acontece é outro processo. Por quê? Nós não conseguimos compreender com exatidão todas as vontades de Deus. Nós somos chamados a agir conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que ele revelou na sua palavra. Nós temos uma responsabilidade, nós temos uma ação, nós temos uma forma de agir que é ordenada. Você deve agir conforme essa palavra, mas agora o que vai acontecer decorrente dessa ação você não sabe. Você não sabe nem como o que vai acontecer no restante do seu dia, mas Deus já sabe. Então, parte do pressuposto dessa questão da magistratura, olhando do ponto de vista divino, senão você fica completamente maluco e as coisas não fazem um mínimo de sentido, porque você cresceu sempre achando que você é o grande arquiteto do universo, que você constrói o universo, que você constrói o mundo, e na verdade nunca foi assim. Nunca foi assim, nunca vai ser assim. Deus não está assentado no trono, colocou os homens aqui e cada um decida por si só, e agora vamos ver o que dá. Se o homem for bom. Não, o homem não é bom, o homem é completamente mau. E o homem sendo completamente mau, somente Deus operando mediante, agindo na história, para que o seu plano redentor seja concretizado. E o plano redentor dele foi escrito, foi revelado, e ele faz com que todas as coisas aconteçam dessa forma. Para você só entender essa questão e não ficar com algumas janelas abertas aí, imagina que ele age sobre o ser humano de maneira negativa ou positiva, pode-se dizer assim, para que você consiga entender. Como que as coisas acontecem? As coisas vão acontecer por conta do agir soberano de Deus, ele agindo positivamente. O que agir positivamente? Ele modificando o desejo do coração do homem, um coração mau, ele pega e faz com que ele tenha atitudes boas, atitudes que façam com que ele seja glorificado. E outra, em contrapartida também, tem a maneira negativa de agir de Deus. Qual é a maneira negativa de agir de Deus? Ele entrega o homem a si mesmo. E o homem age conforme a sua vontade, mas a vontade que o homem está agindo, ele está agindo conforme aquilo que ainda Deus estabeleceu. Ele estabeleceu a permissão de o homem agir conforme a sua vontade, de maneira que a forma como ele fosse agir iria ainda estar dentro do seu plano superior para que ele seja glorificado num breve momento. Isso, por vezes, num breve instante, parece ser complexo, mas se você meditar nas Sagradas Escrituras, você vai ver que tudo que vai acontecendo acontece conforme a vontade soberana de Deus. As coisas vão acontecendo e daí você vai vendo a mão de Deus em cada etapa. Lembre-se que José do Egito, ele foi governante, mas antes dele ser governante no Egito, retirando e salvando um povo da fome que estava prestes a morrer, ele salva não só esse povo, mas pode pôr o povo de maneira global, mas a sua família ali em um primeiro momento, mas por conta de um irmão que o jogou dentro de uma cisterna. Então, para você entender essa história que eu mencionei agora, como ele age, imagina que aquele homem planejou agir de maneira errada, mas antes ainda o plano eterno de Deus, nada disso foi um acidente. Ele estava ali, ele joga aquele homem ali. Deus sabia que ele iria jogar e ele assim o permite. Ele assim o permite. Mas mesmo dentro desse algo ruim que ele faz, Deus permite que aquele homem seja jogado, José seja jogado dentro da cisterna, seja tido como morto, mas que tudo isso no final ele transformaria em algo bom. Então, o único que pode fazer com que coisas ruins sejam transformadas em coisas boas é Deus. E o homem continua se tornando 100% responsável.
Então imagina que ele exerceu ali já um papel de magistratura. O que era magistratura então? Novamente recapitulando, era o que exercia governo. Ele exerceu uma função de governo. Lembra-se que o rei daí autoriza ele ser governante, de maneira que ele recolheu todos os não impostos, mas fez todas a venda a venda dos alimentos, ele começou a vender as terras, ele de certa forma estava exercendo o governo, um governo este que foi estabelecido por Deus. Você consegue agora olhar que Deus estabeleceu aquele homem numa situação de governo. Ele não acordou e falou assim, agora serei governante. Não. Todas as situações, imagina que ele esteve, ele foi preso, ele vai preso, sonhos são revelados. Você vai ver, olhando da história de maneira global, você vê a providência de Deus. Só que de determinado momento, talvez você não enxergue isso, porque você vai olhar e falar assim, mas calma aí. Então, Deus o coloca dentro de uma cisterna, sim, Deus o coloca dentro de uma cisterna. Mas calma aí, mas quem colocou? Foi Deus ou foi os homens? Aí está a questão da soberania divina e da responsabilidade humana. Deus continuará soberano e o homem continuará responsável. Então entenda que esses dois assuntos não estão desassociados. Mas quando olhamos da perspectiva de um pensamento divino, nós temos que olhar tudo como pensamento divino. Nós não podemos fazer essa distinção onde eu olho ora sob a perspectiva humana, sob a perspectiva divina. Quando eu for analisar qualquer parte das Sagradas Escrituras ou qualquer tipo de dimensão, eu tenho que fazer uma análise criteriosa e primeiramente olhando do ponto de vista divino e depois do ponto de vista humano. A questão é eu tentar intercalar esses dois que começa a dar muito problema. Que dá muito problema e começa a ficar uma série de confusão. Mas por quê? Você vai pensar no termo que nós estamos usando, magistratura. Você fala assim, mas calma aí. Calma aí. Quem estabelece governantes? Você já sabe. Deus. Deus estabelece governantes. Quem estabelece o governante da nossa nação? Deus. Mas quem é que colocou eles? Nós. Agora nós vamos olhar sob qual perspectiva? Sob divina ou humana? Lembre-se que eles não podem ser desassociados, mas agora eu tenho que olhar de uma perspectiva humana. Vamos olhar da perspectiva humana. Eu votei, você votou, nós votamos e estamos numa comunidade onde todos votaram. E por que aconteceu isso? Por conta da responsabilidade humana. É um governante do qual cumpre ou não cumpre as suas funções, aí é outra questão. Mas a questão é, nós somos responsáveis por isso, nós assumimos as consequências disso e nós veremos debaixo disso, sob a perspectiva de Deus, daquilo que ele estabeleceu. Então, ainda que nós assumimos responsabilidade, nós olhamos sob a perspectiva divina de agir conforme ele estabeleceu. E como ele estabeleceu? Que nós fôssemos submissos a esses governantes. Todos os governantes que estão nas nossas vidas, eles foram instituídos por quem? Por Deus. Por Deus. Aquele chefe que você tem ali no trabalho, ele não está ali à toa. Ele está ali por conta de um querer divino. Ainda que você que tenha feito ali seu emprego, sua entrevista, você que fez sua entrevista, você que nasceu, você que se capacitou, mas olhando apenas a perspectiva humana. Mas se olhar da perspectiva divina, a história foi escrita por Deus e tudo está acontecendo conforme a vontade dele. De maneira que você não vai deixar de ser responsável. Então, olhe essa forma de magistratura. Porque às vezes a gente toma como magistratura algo que não é. A gente nem sequer sabe o significado da palavra, daí tampouco a gente conseguiria entender do que se tratava. Então pense que essa magistratura é algo completamente soberano que emana de Deus para guiar o povo, para guiar a vida, de maneira que ele seja glorificado, e ele é glorificado a todo instante. A todo instante ele é glorificado. Observe que muitas vezes eu conjugo talvez esse verbo de maneira viciada, ele será glorificado. Não, ele é glorificado. Tudo que está acontecendo reflete a glória de Deus e ele já é glorificado. Ele não será, ele não está em seu alto sublime trono esperando ser glorificado. Tudo o que acontece reflete a glória dele. Até mesmo por intermédio de coisas horríveis, ainda assim manifesta a sua glória. De maneira incompreensível ao intelecto humano, mas quando nós somos cheios deste Santo Espírito e meditamos nas Sagradas Escrituras, nós vemos que todas as coisas estão convergindo para o seu bem. Então, vamos mergulhar um pouco mais profundo nessas palavras, que são as últimas palavras por intermédio
dessa confissão, essa confissão que ela é bem objetiva e clara, mas emana milhares de pensamentos que devem ser abrangidos, tá? A magistratura vem de Deus. A magistratura em todas as suas formas foi instituída por Deus, mesmo para a paz e tranquilidade do gênero humano, devendo, pois, ter lugar mais importante no mundo. Eu creio que depois dessa introdução, que é sempre muito longa, você consiga já enxergar de maneira diferente. Você já sabe o significado da palavra, agora você começa a ver que todos esses magistrados estão ali instituídos por Deus para a paz e tranquilidade do gênero humano, devendo, pois, ter lugar mais importante no mundo. Se o magistrado for inimigo da igreja, poderá entravar a sua ação e perturbá-la muito, mas sendo amigo ou membro da igreja, torna-se mais útil e excelente entre seus membros, podendo ajudá-lo muito e dar assistência melhor do que todos os demais. Isso daí é uma perspectiva ótima. Ele está colocando aqui, caso ele fosse inimigo da igreja, é uma coisa. Caso ele seja membro da igreja, lembra que ele não está falando de uma igreja física, ele está falando da igreja invisível do Senhor. Ele agiria de maneira diferente. Lembra que tinha os juízes bons, os juízes ruins, mas não se trata apenas do juiz, se trata do povo também. Os juízes que eram bons estavam ali, que foram objetos de clamor de um povo que estava sendo oprimido, e Deus enviava um juiz para apaziguar o sofrimento, para apaziguar a sua ira, essa ira que era completamente justa. Então, os governantes refletem também muito da sociedade, muito do agir de Deus. Pare para olhar sobre a perspectiva divina, a maneira como Deus é representado na nossa nação, na nossa sociedade e no mundo. Um Deus completamente frágil, um Deus completamente subjetivo, que nada diz, que nada condiz com as Sagradas Escrituras. Medite e você verá a profundidade de tudo aquilo que já aconteceu na história. Por isso que nós estamos aqui meditando nas Sagradas Escrituras, para olhar sobre a perspectiva divina, o que acontece no mundo. E termos essa compreensão e podermos ficar em paz. Em meio a esse caos, nós cremos o quê? Que Deus está no controle. Ainda que o governante não seja o que a gente espera, ainda que os governantes sobre a minha vida, os magistrados que estão sobre a minha vida não seja aquele que eu espero, mas eu sei que eles foram instituídos por Deus, de maneira que agora eu posso viver completamente em paz, tranquilo, sabendo que o Deus que me criou, ele também me governa direta pelas suas mãos, me guiando a um caminho que vai chegar até ele, para a honra e glória do nome dele. E para meu benefício também. Então eu começo a enxergar, olha aqui, eu tenho governantes na minha vida que são ruins. Ai, talvez eu não tenha sido a melhor pessoa. Quando essa palavra penetra em você, nossa, é verdade. Olha aqui, o que está acontecendo aqui. Meus pais, eles serviram como governantes. Mas eu não fiz nada de ruim para nascer com um pai assim. Não, nós já nascemos completamente mortos em nossos delitos e pecado. Então, qualquer coisa que aparenta ser ruim, não é ruim. Porque se trata do justo juízo de Deus. Se trata de Deus infligindo sobre o homem aquilo que ele realmente, de fato, mereceria. E ainda sabendo que este Deus é misericordioso, que ainda que aquilo que aparentava ser ruim não vai ser ruim, porque vai redundar em bênção, vai redundar em coisas maravilhosas, conforme ele prometeu na sua palavra em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a única coisa que eu faço é amar a Deus, amando a Deus porque eu sei que ele me amou. Então tudo que está acontecendo, o plano de fundo, você vai enxergar a glória de Deus e falar assim, essa pessoa que está na minha vida é maravilhosa, porque Deus assim colocou ela para que ela trabalhe nela e em mim. Olha que perspectiva maravilhosa. Você vai olhar e falar assim, nossa, mas olha que coisa horrível aqui, essa pessoa que está exercendo governo sobre a minha vida. Não, não é. É Deus trabalhando. No futuro você vai ver que isso tudo foi uma grande obra de Deus. Conforme você já deve ter enxergado. Você deve ter olhado, você pode olhar para o seu passado e ver, falar assim, nossa, meu pai foi horrível. Ou você olhou para o passado e fala assim, meu pai foi horrível. E daí hoje você olha e fala assim, não, meu pai foi bom. Meu pai foi bom, olha que ele foi um alcoólatra e hoje eu não sou um alcoólatra. Olha, ele bateu na minha mãe, hoje eu não tenho coragem de levantar a mão para ninguém. Ah, meu pai foi uma pessoa muito rigorosa, ele não deixou eu fazer milhares de coisas. Daí você olha para o passado e fala assim, nossa, se ele não tivesse feito isso, olha quantas coisas ruins eu teria feito. Daí você vê
o governo de Deus soberano sobre a sua vida. Enxergue sobre essa ótica que você vai enxergar o mundo com outra visão. Ah, mas olha as pessoas que ele colocou na minha vida. Exato, ele que colocou. As coisas não aconteceram randomicamente. Lembra de random, de busca, de aleatório. Deus é soberano e tudo que está acontecendo acontece para a honra e glória do nome dele. E tudo que está acontecendo acontece de maneira que ele tem orquestrado da melhor forma para que ele seja glorificado. Lembre-se que quando ele estava escrevendo isso, ele imaginava traduzir para aqueles homens essas verdades fundamentais, olhando primeiro para essa opressão que eles viviam, mas essa opressão que por vezes era muito visível, porque o primeiro lugar para a gente reclamar é do governante. O primeiro lugar para você, a sua vida não tá boa, você fala assim, lógico, porque eu pago um monte de imposto. Ah, a minha vida não tá legal. Ah, lógico, olha aí quem é o presidente. Se fosse outro presidente, já passaram milhares de presidentes e a vida continua do mesmo jeito por conta da maneira como nós agimos. Aí envolve agora uma questão direta da responsabilidade. Nós temos que agir de maneira diferente, buscar nos compreender as coisas de maneira diferente acerca dessa soberana palavra, e nós vamos ver como nossa vida é de fato transformada. De maneira que nós vamos agir de maneira diferente, guiadas por uma palavra. E de forma que conseguimos obedecer essa palavra, nós vamos ver daí a mão de Deus nos guiando a uma obediência que nós, por si só, não conseguiríamos. Então, espero que esteja conseguindo abranger aqui toda essa questão da magistratura. Se vocês não estiverem entendendo também, façam perguntas. Se estiverem entendendo também, manifeste que estão entendendo, para não ficar eu aqui completamente falando no monólogo. Quando vocês falam, eu consigo interagir e também ir construindo toda essa linha de raciocínio para que possa se fazer cada vez mais entendido. Espero que muitas coisas estejam aí sendo internalizadas e vocês possam refletir e também colocar em prática, porque tudo que estamos falando aqui se trata de uma prática que deve ser recorrente nas nossas vidas. Aqui ele vai começar agora a tratar, neste último artigo, o dever do magistrado. O dever do magistrado. Boa, Valdomiro. Tamo junto. Valdomiro sempre está aí também. Que Deus seja louvado. Eliane também. É muito importante, ainda que talvez você esteja no caminho para o seu trabalho ou fazendo alguns afazeres, às vezes tenta tirar e colocar, ok, põe um sinalzinho, põe um emoji, porque às vezes os emojis falam. O segredo do magistrado. O principal dever do magistrado é garantir e preservar a paz e a tranquilidade pública. Olha que interessante. O dever do magistrado é garantir e preservar a paz e a tranquilidade pública. Esse é o dever do magistrado. Ele já está ali sabendo disso, mas os magistrados fazem isso. Normalmente, conforme o seu cargo, você se corrompe. Naturalmente, o homem é completamente corrompido. Você vai ver que a corrupção ocorre em todas as áreas e esferas da humanidade. Por exemplo, dentro do governo, você já sabe, você vai ver um policial, um advogado que se corrompe, um médico que se corrompe. Ah, mas como o médico se corrompe? Não fazendo aquilo que ele deveria fazer, se corrompendo diante de uma circunstância emocional, não agindo conforme ele deveria agir, conforme o seu grande compromisso. Então, existem milhares de formas de corrupção. Ah, meu pai, minha mãe, eles se corrompem. Como eles se corrompem? Não fazendo aquilo que deveria fazer. Ou eles se corrompem fazendo alguma coisa que é completamente repugnante, mas ainda assim mantendo uma aparência completamente digna. Boa. Isso tudo são formas de corrupção. A função do magistrado de maneira global, lembre-se que sempre é governo. Então, todos nós somos magistrados na vida de alguém. Nós exercemos magistratura na vida de alguém. Você exerce domínio sobre a vida de alguém. Ainda que indiretamente, você vai ver que essa corrupção também existe. Você serve de exemplo ou de guia para alguma pessoa e talvez você não seja o melhor guia. Você falha na educação dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos. Pode ver que essa ordem hierárquica existe em tudo. Você, quando nasce, se você é filho único, daí você se lascou porque você não vai ter outro. Mas daí você entra numa escola.
Na hora que você entra na escola, você vai ver que você talvez exerça domínio sobre determinadas pessoas. E o que você está exercendo ali, você está exercendo uma função de magistratura, ainda que não formal, mas indiretamente. Seu pai exerce domínio, sua mãe, que nem eu já te falei, ou daí você vai dentro da sua função. Então, sempre vai existir essa função. E um magistrado que serve a Deus, ele vai fazer tudo de maneira diferente. A Bíblia sempre fala dessa questão de vivemos para a glória de Deus. E quando compreendemos essas questões, se torna completamente distinta. Então, observe que o dever do magistrado sempre deve ser preservar a paz e a tranquilidade pública. Você, como um desse, que hoje nós temos a clareza disso, você tem a função de manter a paz pública, por intermédio de tudo que você faz. Você não fala uma coisa e faz outra. Você não fala para seu filho não fumar e você fuma. Você não fala para seu filho não beber e você está lá enchendo a cara. Você não fala para não fazer e faz aquilo que você nega. Você existe um padrão de coerência, porque agora você vive para a honra e glória de Deus e você começa a agir de maneira condizente com as Sagradas Escrituras. E quando você começa a agir dessa forma, você vê o Espírito de Deus agindo em você por intermédio dessa transformação que é oriunda dele, que não parte de uma natureza humana. Não é porque você ficou mais inteligente, mas porque Deus soberanamente agiu no seu coração e tem te modificado. Ah, mas o que eu faço? Você simplesmente obedece essa palavra. Você escuta essa palavra e você fala assim, eu vou fazer. Galego, mas eu não consigo. Continue tentando. E mais cedo ou mais tarde você vai fazer. Não é nem tentando, é fazendo. Porque tenta, só tenta. Não é eu vou tentar, eu vou fazer. Ah, eu não estou conseguindo fazer determinada coisa. Eu vou fazer até que dê certo. Eu não vou tentar, eu vou fazer. Isso, essa mudança de mentalidade, essa mudança de padrão de consciência oriunda das Escrituras fará com que você seja um magistrado completamente diferente. Um ser completamente diferente. Ele continua a dizer, indubitavelmente, ele nunca realizará isso com tanto sucesso como quando é de fato temente a Deus e religioso. Então aqui ele já traz a intenção desses magistrados. Lembre-se que ele estava tratando aqui de maneira direta aqueles administradores. Eu já fiz uma aplicação de um pouco mais abrangente, abordando para todos aqueles que estão de maneira debaixo dessa palavra de Deus. Então você não espere que um ímpio seja fiel aos padrões divinos, você que deve ser. Você que deve ser. Aqui ele está falando, claro que para um governo, ele está falando para uma sociedade, essas confissões visavam agir dentro de uma comunidade e só tem validade para aquela comunidade, para os restantes não existe essa questão. É simplesmente uma profissão daquilo que você acredita. Então, que você seja essa grande mudança que você deseja ver no mundo. Talvez você olhe essa frase e fale assim, nossa, já ouvi essa frase. Sim, Gandhi já falou isso. Gandhi já falou isso, um grande revolucionário, mas que não, embora não tivesse a nossa fé, os princípios também podem ser usados, porque toda a verdade é a verdade de Deus. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa é uma grande verdade. Não é bíblico isso que está ali tratado, mas você já sabe que se trata exatamente disso. Colocar aí que não está saindo som. É verdade? Ou não? Foi só você que falou, então eu creio que seja no seu aparelho, porque senão mais pessoas iriam colocar aqui e não ia estar todo mundo aqui olhando para minha cara fazendo uma leitura labial. Vamos seguir então. Ele continua a dizer: Quer isso dizer, quando, segundo o exemplo do mais santo e reis e príncipes do povo do Senhor, promove o magistrado a pregação da verdade e a fé sincera, extirpa as mentiras e toda a superstição, juntamente com toda impiedade. O que era a impiedade, lembra? Lembra-se o que era impiedade? Olha que interessante, eu faço um monte de perguntas, ninguém responde. Daí perguntou de uma coisa que todo mundo consegue responder, todo mundo responde de maneira objetiva e clara. Quando eu faço perguntas que por vezes vem dúvida, eu fico com medo de explanar minha dúvida com vergonha. Vergonha do que? Pensa que não tem problema você acertar ou errar. A questão é você aprender. Lógico, olhando aqui, tá? Não aplique isso na sua vida. Lógico que tem problema você acertar e errar, mas aqui nós não estamos, né, numa avaliação criteriosa se você está certo ou errado, e sim num direcionamento acerca da verdade. Então, nossa, que estranho. Ele saiu e entrou. Pode ser um negocinho de você colocar e ativar e desativar o som. Então,
Mas enfim, só foi uma reflexão acerca das respostas. Mas que bom que vocês responderam, que mostra que vocês estão aí vivos. Vamos seguir então. Ele diz, vou ler mais uma vez: quer isso dizer, quando, segundo o exemplo dos mais santos reis e príncipes do povo do Senhor, promove o magistrado a pregação da verdade e a fé sincera, extirpa as mentiras e toda superstição, juntamente com toda impiedade e idolatria, e defende da igreja de Deus. Impiedade, lembra-se que impiedade é aquele que não cumpre aquilo que foi estabelecido por Deus. Impiedade não está atrelado a ser bondoso, porque as pessoas colocou uma pessoa piedosa como uma pessoa bondosa. A impiedade ou a piedade estava atrelado a cumprir aquilo que é estabelecido por Deus. Então, o homem é piedoso quando ele cumpre aquilo estabelecido por Deus. E o que é que foi estabelecido por Deus? É aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Então, o homem só poderá ser piedoso se, mediante a sua vida, nós vemos o agir de um homem consciente para com as Sagradas Escrituras. Nós olhamos sob essa perspectiva do que se trata quando ele utiliza a palavra piedade. Então ele já aborda essa questão de uma pessoa que, quando ela faz, ela prega. Olha o que ela diz: promove o magistrado a pregação da verdade. A pregação da verdade não estava simplesmente em proclamar uma verdade, mas viver uma verdade por intermédio de tudo aquilo que fala. Nós pregamos quando nós agimos também, mas as palavras são necessárias, tá? Não esqueçam aquele negócio que falam para você. Viva o evangelho e dessa maneira você estará pregando Jesus. Em partes é verdade, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não é viva o evangelho se necessário use palavras, use sempre palavras. Fale para as pessoas do evangelho que restaura, que transforma. Então, aqui nós não podemos olhar meramente como um ativismo, onde eu simplesmente faço, porque você não consegue fazer tudo aquilo que você fala. Você é imperfeito, eu sou imperfeito, eu falo de coisas que eu ainda não vivi, eu falo de coisas que ainda guerreio dentro de mim, eu falo de milhares de coisas do quais eu ainda não atingi, mas eu não falo sobre aquilo que eu consegui atingir, sim sobre aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Agora nós podemos viver umas vidas completamente transformadas, regeneradas em todas as suas áreas, porque Deus nos chamou e Ele irá nos capacitar. Então, não é porque você não vive ainda uma vida conforme o padrão de Deus que você não deve manifestar que você é cristão. Muito pelo contrário, quando você começar a assumir essa posição de cristão, fala assim: eu sou cristão protestante e vou viver uma vida diferente. Você vai se vigiar. Você não vai precisar de ninguém te vigiando. Você não fala por medo das pessoas te vigiando, mas quem deve ser o maior vigia sobre a sua vida é você mesmo. Sabendo que tudo que você faz oculto está sendo feito aos olhos abertos do Senhor. E você exerce essa função de magistratura, essa função de governo, essa função de ensino, essa função de autoridade onde Deus te colocou. Ele termina esse segundo parágrafo dizendo assim: certamente ensinamos que o cuidado da religião pertence especialmente ao santo magistrado. Lembre-se que eu falei que ali tinha aquelas duas questões do governo e do Estado. Quando estava falando acerca da religião, o que é religião? Conjunto de regras que rege determinada comunidade. Porque todos vivem uma religião. Até quem não tem uma religião, cria uma religião. Porque você vai ver, ele tem uma série de ritos. Então, ali dentro da religião, quem deveria exercer era o magistrado. O magistrado que tem autoridade incumbida ali pela igreja de exercer domínio religioso sobre nós. O que vai determinar como eu creio não é o presidente. O presidente está lá fazendo seus rituais ecumênicos, ele coloca pessoas de toda a religião ali e fala: vamos, é desse jeito. Não, para nós não é desse jeito. Nós adoramos Deus mediante a forma que foi estabelecida na sua palavra. Um ímpio que está ali dentro de uma igreja que vive uma vida completamente antagônica, ele não está glorificando a Deus. Ele está ali fazendo qualquer coisa menos glorificar a Deus. Porque ele não glorifica a Deus quando ele entoa louvores, quando ele vai até a igreja um domingo. Ele glorifica a Deus da maneira como ele age diariamente na sua vida. E não durante 1% do seu dia, que é o que corresponde às horas que eles ficam na igreja. Então, pense de maneira diferente. Mas aqui ele está fazendo essa divisão. A maneira como
como nós somos regidos. Ele estava trazendo essa dicotomia que existia, que não existia na verdade, mas que eles desejavam viver, de maneira que o Estado era desvinculado da igreja, mas ainda assim eles também estavam ali estabelecidos por Deus. Continua dizendo no terceiro parágrafo: tenha ele, pois, em suas mãos a palavra de Deus, tomando cuidado de que não se ensine nada contrário à mesma. Então, lembre-se que ele já começou a entrar no assunto falando acerca do magistrado, daquele que está exercendo domínio religioso sobre as vidas. Governe também o povo que lhe foi confiado por meio de boas leis elaboradas segundo a palavra de Deus, conservando na disciplina, no dever e na obediência. Exercer seu ofício de magistrado, julgando com justiça. Observe que aqui nós podemos ver a função pastoral. O pastor tem essa obrigação, mas lembre-se que nós somos um reino de sacerdotes, então todos nós deveríamos ter essa responsabilidade. Embora a responsabilidade de um seja superior à de outros, todos exercem isso. No caso, a minha função como magistrado, eu tenho que tomar cuidado para que não ensine nada que esteja contrário à lei de Deus. Tudo que eu falar aqui que está contrário à palavra de Deus, se fala assim, galego, não concordo com isso, porque está contrário à palavra de Deus. Você tem todo o direito disso e não se curvar diante de qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. Nós só nos colocamos de joelhos submissos à palavra de Deus e não a ideias humanas. Olha como ele diz: também governe também o povo que lhe foi confiado por Deus por meio de boas leis elaboradas segundo a palavra de Deus. Olha que interessante. Ele fala de leis que são elaboradas a partir da palavra de Deus. Observe que a lei determina princípios e as leis direcionam para princípios. As leis não visam guardar determinadas situações, elas visam guardar princípios que foram estabelecidos por lei. Não matar. Não matar é o quê? É um princípio ou uma lei? Qual que é o princípio por trás da lei? Consegue entender isso? Não matar. Qual que é o princípio por trás da lei? Pensa uma coisa. Você vai matar. Ele fala não matar porque ele quer simplesmente punir algo que está ali, uma atitude? Não, a atitude sim. Perfeito. Qual que é o princípio? A vida. A Carol mesmo participando pouco, porque ela é de Portugal, quando ela está, ela lembra de algumas coisas, porque sempre parte desse padrão repetitivo. Então ele está guardando a vida. Não furtarás. O que ele está guardando? Então, lembre-se que essas leis que foram estabelecidas para reger uma comunidade, ali visa defender os princípios. Não furtarás, está guardando os bens. Não adulterarás. Não adulterarás. O que ele está guardando? O casamento, a família, a sociedade, porque o adultério não afeta somente o relacionamento ali, não, afeta toda a sociedade. São os princípios. Por isso que nós falamos acerca dos homens não serem legalistas, no sentido de simplesmente cumprir a lei sem saber por que cumprem. Por que você anda de cinto de segurança? Porque você não vai tomar multa? É por isso? Olha como nós somos ignorantes. Se você usa cinto de segurança só porque você quer cumprir uma lei, você coloca o cinto de segurança e só passa a partinha na frente ali, você está fazendo tudo errado. Você está, de fato, simplesmente cumprindo a lei, mas você não entendeu o princípio da lei. Você coloca o cinto ali todo folgado. Na hora que bater, você vai estourar sua cabeça no vidro. Deus me livre, mas essa é a realidade. Porque você não respeitou os princípios, você seguiu uma lei. E a realidade da vida é exatamente essa. Continua dizendo. Então, ele aborda a questão dessa lei. Governe também o povo que lhe foi confiado por meio de boas leis elaboradas segundo a palavra de Deus, conservando na disciplina, no dever e na obediência. Exerça o seu ofício de magistrado julgando com justiça. Não faça acepção de pessoas nem aceite subornos. Proteja as viúvas, os órfãos e os aflitos. Observe que nas Sagradas Escrituras nós somos todos conduzidos a isso. Qual é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas. E aí? E dos aflitos. Quem são os órfãos e as viúvas e os aflitos de hoje? Lembre-se que antes o índice de mortalidade era absurdo. Os homens iam para a guerra, as mulheres ficavam. Em grande maioria eram mulheres.
As igrejas eram constituídas em grande maioria por mulheres. Hoje também as igrejas são constituídas por mulheres, mas por quê? Porque elas são viúvas de maridos vivos. Mulheres vão sozinha para a igreja porque o seu marido não vai, o marido não ocorre a conversão ou milhares de outros fatores. Mas a igreja é constituída em mais de 80% por mulheres. Olha que absurdo. Então aquelas mulheres por vezes ali são viúvas. Ou por vezes órfãs, porque também possuem um pai vivo que não exerce a sua paternidade. E os aflitos, quem são os aflitos? Os aflitos não são só apenas aqueles dependentes de comida. Os aflitos são todos aqueles que estão passando por reais necessidades, sejam físicas ou materiais. Então, é tudo muito abrangente. Só que nós queremos restringir a um pequeno parcela completamente preso a um padrão estabelecido e determinado pela minha pobre consciência. A expansão de consciência que nós deveremos ter. E como teremos essa expansão de consciência? Mediante a expansão de conhecimento. Quantos livros você leu nesse ano? Nem a Bíblia você leu. Quantos livros? Me fala quantas informações você teve diferente. Ah, Galego, eu vi um monte de vídeo no YouTube. Beleza, mas quantos vídeos? Quantos vídeos bons você viu? Pensa que nós retemos menos de 3% de informações. Nosso cérebro tem a capacidade de reter menos de 3% das informações. De tudo que eu li aqui, você vai ficar com 3%. Por isso que é bom falar bastante. Porque 3% de 10 é uma coisa, agora 3% de 100 é outra. Então, o muito ouvir fará com que a gente retenha cada vez mais. Você lê a Bíblia, vou ler a Bíblia, tem coisas que eu leio e falo, nunca vi. O que eu aprendi na faculdade, eu já esqueci. O vídeo que eu vi ontem, eu vou olhar e falar assim, nossa, nem lembrava. O que a gente acabou de falar, as palavras que eu falei no passado, você já até esqueceu. Então nós temos que nos forçar a fazer as coisas de maneira diferente para que possamos agir na sociedade conforme foi estabelecido por Deus. Essa questão do magistrado, quando se trata da última questão, não é a menos importante, mas se trata de algo primordial também para fechar, porque o magistrado é o que também sustenta todo o restante. Lembre-se que ele começa ali alicerçando. Imagina uma grande pirâmide. Imagine uma grande pirâmide. Ele vai sedimentando, sedimentando, e o magistrado está ali no topo da pirâmide, de que por intermédio dele também reflita em todo o resto. Se ele estiver desalinhado ali com aquele restante, com aquele funil, vai estar tudo errado. Vai estar tudo errado. É muito interessante olhar sob essa perspectiva, tá? Então ele diz, promove o magistrado, certamente ensinamos... Não, tá na de baixo. Proteja os órfãos, as viúvas e os aflitos. Use sua autoridade para punir os criminosos e até bani-los, bem como os impostores e bárbaros, pois não é sem motivo que ele traz a espada. Romanos 13:4. Que retrata justamente sobre o romano e sobre o poder de espada. O poder de espada é o poder de autoridade. Da mesma forma que um pai tem autoridade sobre o filho, você vai ter autoridade sobre alguém. Você exerce domínio sobre alguém, mas esse domínio é justo e reflete aquilo que Deus estabeleceu? Ou não? Você é completamente injusto e age conforme as suas próprias decisões que emanam de um coração caído. Quando ele diz, use a autoridade para punir os criminosos e até bani-los, bem como impostores e bárbaros, ele está falando diretamente a uma sociedade, a um homem que governa ali, pessoas que estão sendo inseridas nessa sociedade, mas não esqueçam, dentro de uma igreja verdadeira, quais são os 3 princípios norteadores de uma igreja verdadeira. A correta pregação das Sagradas Escrituras, a correta aplicação dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. O que é disciplina eclesiástica? Se tem alguém ali que está vivendo de maneira errada, o magistrado, o pastor, aquele que tem autoridade, tem a obrigação de falar com aquela pessoa, de maneira que ele se arrependa e ele seja resgatado por Deus, ou que ele se afaste, que tiremos ele do nosso meio para que ele não venha contaminar o restante. Olha que interessante. Quantas igrejas você conhece que são assim verdadeiras? E isso daí não envolve em ter uma rigorosidade, porque quando as pessoas erram, elas devem ter milhares de chances, mas elas devem ser advertidas, tal qual um pai adverte o filho. Imagina que você errou milhares de vezes e seu pai continua te amando. Seu pai sempre continua te amando. Sua mãe continua te amando, ainda que talvez você toque aqui em questões que são
que são talvez íntimas, você fala, não, mas eu não tive um pai. Pense que você tem um pai que é Deus, que você erra e ele continua te amando e ele vai te corrigindo. Mas lembre-se desse exercício humano. Nós estamos falando muito sobre esse assunto, mas eu acho que é de extrema importância e é o último também, da confissão de fé helvética. Vamos agora para o quarto parágrafo. Portanto, desembainhe a espada de Deus. Olha que interessante. Desembainhe a espada de Deus. Sabe o que é bainha? Bainha é onde guarda a espada. É muito legal ler documentos antigos, né? Desembainhe a espada de Deus contra todos os malfeitores, sediciosos, ladrões, homicidas, opressores, blasfemadores, perjuros e contra... Sabe o que é perjuros? Sim ou não? Coloque aí rápido. Sabe o que é perjuradores? Sabe ou não? Coloque aí. Perjuradores. Se ninguém coloca, tá vendo? Se perguntar se o som tá ligado, vocês vão falar sim, mas agora nem para colocar não sei. Boa, obrigado, Gandhi. Você tá aí comigo. Olha que interessante. Perjuro é aquele que jura falsamente, que é inclusive um crime. Um crime. Você não vai, se você já foi numa audiência, ele fala que você está sujeito à lei caso você minta. Olha isso, bajuladores. Não, mas olha as concepções que nós vamos tirando, é muito interessante. Por isso que nós temos que ter um dicionário. E hoje nós temos essa informação, acesso à informação muito rápido. Você digita no Google, o que é isso? Puf, já aparece. Você já vai ver o que é. Que nem sediciosos. Você sabe o que é sediciosos? Que eu acabei de falar a palavra. Daí você fala, nem sei, deixa aí também. Nem sei também. E aí, o que significa? Sedicioso é aquele que se levanta contra as autoridades. É muito interessante, é muito interessante. Por vezes, muitas vezes eu vou pesquisando palavra, eu já li a palavra, e por vezes eu vou ler e não sei o que significa. Lembra que nós abordamos as duas questões diferentes? Espiar, o que significa espiar com X? As pessoas também não vão saber. Espiar com S, daí você vai saber, porque você vai olhar, espiar é olhar, e espiar com X é de cobrir a obra expiatória de Cristo. Então é necessário saber de tudo isso, porque senão as pessoas vão falar, você não vai entender nada, e você vai dar glória a Deus, mas não sabe do que está se tratando. Vamos continuar então. Olha que interessante quantas coisas que nós olhamos então. Então lembre-se, sedicioso é aquele que é rebelde, pode colocar dessa forma, tá? Ou desobediente, e perjuro que jura falsamente, e contra todos aqueles a quem lhes ordenou punir e mesmo executar. Reprima os hereges. Hereges é aqueles que cometiam heresias, incorrigíveis, verdadeiramente heréticos, que não cessam de blasfemar contra a majestade de Deus e perturbar e mesmo pôr em perigo a igreja de Deus. Então entra aquela questão da disciplina. Guerra. E, se for necessário, preservar pela guerra a segurança do povo. Olha que interessante, o povo se faz necessário ainda guerrear. Isso é muito louco. Pense uma coisa, as nossas rebeliões, elas são justas. Se nós estamos defendendo uma causa justa, mas a causa justa não é o que eu julgo justo, mas aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Se, por exemplo, falarem, vocês não poderão cultuar mais a Deus, nós nos reuniremos no meio ali da Paulista e ficaremos, não, nós vamos fazer isso, custe o que nos custará, não interessa, eu vou tacar bomba entre vocês morrerão, nós iremos lá e seremos mortos por bombas. Eu digo pelo menos eu imagino que eu seria, não sei se minha mulher ia deixar, mas, e aí, você iria? Iria, teria. Me fala quantas pessoas você orou no Covid? Você orava de longe. Quantas pessoas, e a oração não estava atrelado a você pode orar de longe, você pode orar de perto, isso daí não tem poder, mais ou menos, mas quantas pessoas precisavam de auxílios que talvez estavam caídos ali, vocês deixaram aquelas pessoas caírem. Pessoas estavam ali precisando de um auxílio e você não foi o auxílio, por medo da sua vida. Olha quantas coisas são abrangentes. Nem vou entrar nessa questão que também é outra linha de pensamento, mas que também te faz refletir acerca de milhares de coisas. Então ele aborda essa questão de guerra. Ele vai dizer,
E se for necessário, vou ler mais uma vez. Preservar pela guerra a segurança do povo, que o magistrado declare guerra em nome de Deus, desde que tenha primeiramente procurado por todos os meios possíveis fazer a paz, não podendo, pois, salvar seu povo a não ser pela guerra. Quando pela prática o magistrado essas coisas serve a Deus por aquelas obras que são verdadeiramente boas e recebe a bênção do Senhor. Lembra que ontem nós estávamos abordando sobre Esdras e Neemias? Ontem não, antes de ontem, porque ontem foi Esther. Nós abordamos que daí eles reconstruindo o muro, eles reconstruíam o muro com uma mão e com a outra eles estavam com uma espada. Lembre-se, quando Jesus vai, eles pegam as suas espadas e ali eles veem Jesus se entregar e Pedro vai e corta a orelha. Fala assim, não, guarde a sua espada. Pede para guardar a espada, porque ali não era mais a questão de uso da espada, mas sim a verdadeira batalha foi vencida na cruz do Calvário mediante ele se entregando voluntariamente para morrer a morte que nós deveríamos morrer. Mas isso não significa que ainda não continuemos a lutar, nós continuaremos a lutar, e sim, por intermédio do amor de Deus. Faremos a guerra, se for necessário, mas para preservar a paz. Tem uma frase também que é muito famosa que diz: se quer a paz, esteja preparado para a guerra. É muito interessante tudo isso, tá? Então, mas que tenhamos discernimento acerca da palavra, para que não lutemos, por vezes, com as nossas próprias forças e nada condizente com as Sagradas Escrituras. Continua a dizer, então. Quando pela fé pratica o magistrado essas coisas, serve a Deus por aquelas obras que são verdadeiramente boas e recebem a bênção do Senhor. Condenamos os anabatistas, que ao negarem possa o cristão exercer o ofício do magistrado, negam também que o homem possa ser com justiça condenado à morte pelo magistrado, ou que este possa declarar guerra, ou que se prestem juramentos ao magistrados e coisas semelhantes. Lembre-se que os anabatistas eles eram completamente anarquistas, eles não respeitavam as leis de certa forma, falando a grosso modo. Depois estudem sobre os anabatistas. Então, essa divisão entre o Estado e o magistrado, sempre oriundo do protestantismo, teve uma grande repercussão. Mas, por vezes, também eles entendiam essa necessidade, porque pense que, durante um bom tempo, a igreja sempre foi vinculada ao Estado. Então, prestem muita atenção quanto a essas questões. Depois, espero que vocês pesquisem sobre os anabatistas. Continua a dizer: o dever dos súditos. Como Deus efetua a segurança do povo através do magistrado, a quem deu ao mundo para ser como uma espécie de pai. Olha, tudo que eu falei agora vai começar a fazer muito sentido por intermédio dessas últimas palavras da confissão. Como Deus efetua a segurança do povo através do magistrado, a quem deu ao mundo para ser como uma espécie de pai. Assim ordena a todos os súditos que reconheçam este favor de Deus no magistrado. Que os súditos, você sabe o que é súdito, né? Submisso, que está debaixo de uma autoridade. Que os súditos, pois, honrem e respeitem o magistrado como ministro de Deus. Que o estimem e colaborem com ele e orem por ele como por um pai. E obedeçam às suas decisões justas e legítimas. Finalmente, paguem fiel e prontamente todos os impostos e taxas, todos os demais direitos. E se a segurança pública dos pais e a justiça o exigirem, e vir ser o magistrado obrigado a empreender uma guerra, deem até suas vidas e derramem o seu sangue pela segurança pública e pela do magistrado, e façam em nome de Deus, espontaneamente, com bravura e alegria, pois quem se opõe ao magistrado provoca contra si mesmo a severa ira de Deus. É muito belo, porque lembre-se que ele foi completamente, profundamente bíblico. Nós vamos ver nas guerras ali o povo indo à guerra. O povo indo à guerra, mas quem dá a vitória é sempre Deus. Você vai ver Deus exterminar ali milhares de pessoas por intermédio do seu poder. Lembre-se que essa guerra, quem vai vencer é Deus. Deus é o grande vitorioso e ele é aquele que guerreia por nós. Seitas e sedições. Diz assim: condenamos, portanto, todos quanto desprezam o magistrado, os rebeldes, os inimigos do Estado, os vilões sediciosos, enfim, todos os que aberta ou ócito
astuciosamente se recusam a cumprir qualquer das obrigações. Astuciosamente, vocês só sabem por causa do Chaves, né? Ou do Chapolin, que ele falava, não contavam com a minha astúcia. Mas essa capacidade de ser perspicaz, até mesmo pode ser colocado como um ato de sabedoria. Todos que aberta ou astuciosamente se recusam a cumprir qualquer das obrigações. Sabedoria no sentido ruim, tá? Não no sentido bom. Se recusa a cumprir qualquer das obrigações que lhe competem. Oramos a Deus, nosso muito misericordioso Pai do céu, para que abençoe os governantes, a nós e a todo o seu povo, mediante Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, a quem seja louvor e glória e as ações de graças para todos sempre. Amém. Ele termina com essa oração. Então, que vocês possam ser cada vez mais induzidos a conhecerem a história, conhecerem a palavra, conhecerem todas essas perspectivas que partem das Sagradas Escrituras. Vou falar brevemente acerca dos livros agora de sabedoria, para que possamos encerrar. Agora nós vamos entrar nos livros de sabedoria, que são, em seu total, 5 livros. Você saberia me dizer quais são os 5 livros de sabedoria? Eles falam assim, não, a Bíblia é todo um livro de sabedoria. Não, essa divisão aqui é uma divisão para que você possa entender a organização. Então, os 5 livros de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? Ou Cânticos dos Cânticos. Você vai ver que eles estão todos dentro desse segundo bloco ali, dentro dos livros históricos. A concepção deles foi dentro deles, à exceção de Jó, porque Jó, você vai ver, as pessoas presumem-se que ele foi escrito, que ele viveu aproximadamente ali no período dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó, por conta da sua idade. Então é uma questão bem interessante que vocês devem saber. Provérbios, Eclesiastes, nós vamos abordar todos e eu abordo no tempo devido. O livro de Jó é um livro que todos devem ler, é um livro que retrata com muita fidelidade um servo sofredor que representa Cristo, aquele que injustamente sofreu milhares de aflições. Porque você olha a fé de Jó é resistir em meio a todas as suas mazelas, as suas fraquezas. Imagina você viver como Jó, creio que você já leu o livro de Jó, você passar por todas essas aflições e se manter fiel. Será que nós temos nos mantido fiéis mediante as adversidades? Será que você tem sido de fato fiel a este Deus que te chamou, confiante naquilo que ele fez? Lembre-se que no final Jó teve a restituição em dobro. As pessoas imaginam a restituição em dobro aqui nesse plano. A restituição em dobro, por vezes, aqui não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Isso não é tirar sua esperança, mas para que você não fique com o olho nessa terra e fique com o olho na eternidade. Porque você vai receber muito mais daquilo que você mereceu. Você não merecia que Cristo morresse por você e ainda assim ele o fez. E lá você receberá coisas que você jamais imaginou, coisas que sua mente não consegue discernir, que seus olhos nunca contemplaram, que seus ouvidos nunca ouviram. Na eternidade nós nos deliciaremos daquilo que ele separou para nós, que é muito maior do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar ou supor. A mensagem principal de Jó, ele trata essa verdadeira fé que permanece fiel, então, quando tudo dá errado, de maneira do qual você consegue extrair isso desse texto. Pensa que esse sofrimento não visava destruir, mas refinar e mostrar justamente a sua grandiosidade. Quando retrata aquela questão de Satanás abordando e falando, mas você viu meu servo Jó? Imagina que Jó estava ali quietinho e no final das contas, Satanás falando com Deus, fala assim, onde você estava? Daí Deus fala, olha ali, sabe quem é Jó? Meu servo Jó.
Então, Deus, de certa forma, coloca Jó naquela questão. É muito interessante. Leia com bastante atenção. E para você que passa por alguma dor, por algum momento ruim, saiba que esse momento não será eterno. Você terá alívio, ainda nessa vida presente ou na vida futura. Espere, porque mais cedo ou mais tarde, Deus fala e o mar se acalma, Deus emite uma palavra e tudo volta ao seu devido lugar. Lembre-se que essa vida é isso, essa agonia da vida. Não existe ninguém na vida que não sofra. Então o sofrimento é mais comum do que você imagina, embora você olhe essa vida instagramável, você imagina que todos são completamente felizes e belos. Essa vida não é real. A vida real é essa, uma vida de sofrimento, uma vida de dores, mas que a maior das dores foi suportada por aquele que habitou no meio de nós, aquele que jamais pecou. Os nossos sofrimentos, por vezes, são consequências dos nossos atos e também das nossas próprias irresponsabilidades. Então, que você descanse no Senhor, tá? Que você entenda de maneira soberana como Deus age. A separação da estrutura aqui de Jó, vem primeiro o teste de Jó, do capítulo 1 e 2, quando você for ler, faça essas separações. No segundo ponto, você vai ver os diálogos e questionamentos do capítulo 3 ao 37. Lembra que tem um diálogo entre ele e os seus amigos que ficam ali falando com ele, e depois, posteriormente, Deus falando com ele diretamente. E o terceiro ponto, você vai ver a resposta e a restauração do capítulo 38 ao 42. Existem outras divisões também, do qual eu creio que sejam válidas. Existem uma série de divisões, tá? Você pode fazer divisões como você quiser, acerca dessa estrutura, de uma maneira que seja lógica. Estou apenas sugerindo algumas formas para que você possa compreender a estrutura daquilo que foi escrito. O capítulo 1 e 2 aqui como as aflições de Jó, mais uma vez. Depois, o problema do sofrimento imerecido nesse capítulo 1 e 2. Do 3 ao 37, você pode colocar até outro nome, mas você viu que ainda está nesse índice de divisão. O fracasso da sabedoria humana em resolver o problema e o sofrimento imerecido. Do 38 ao 42, a resposta de Deus ao problema do sofrimento imerecido. Talvez você sofra por algumas coisas que você se julga ser imerecedor, e de fato, talvez possa sim ser. Mas lembre-se que Deus, soberano, Ele está fazendo com que todas as coisas contribuam para a honra e glória do nome dEle. Que você possa aguardar e esperar no Senhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e Ele jamais permitirá que um justo pereça. Ele antes entrará com providências, sejam intelectuais, sejam mentais, sejam físicas, mas ele há de cessar esse sofrimento. Para você enxergar Cristo em Jó, você vai ver Cristo como um justo sofredor, como eu já havia dito, que intercede e restaura os que confiam em Deus. Então, olhe por essa questão, que você possa se curvar diante da soberania de Deus, sabendo que Ele nunca vai te abandonar, pois Ele te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que você enxergue tudo isso por intermédio das Sagradas Escrituras. Você sabe que essa fé é o que nos mantém vivo, é o que nos sustenta. E essa fé não é algo que nós conquistamos, é algo que nos foi dado por intermédio do Santo Espírito habitando em nós. Que nós possamos ter a nossa fé fortalecida e que ela se torne firme e inabalável, como deve ser, pois ela emana daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, aquele que transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne. É isso. O Valdomiro fez uma pergunta, do qual eu gostaria de responder. É possível adorar a Deus em qualquer local e a qualquer hora? Eu te pergunto, você adora a Deus em qualquer hora, em qualquer local? Como você adora a Deus? Observe que as pessoas atribuíram adorar a Deus sob várias perspectivas, tá? Você vai pensar, eu vou olhar agora sobre uma perspectiva de adorar, de você louvar a Deus em qualquer hora, em qualquer local. Você sabe que sim, que você não está adorando mais a Deus no momento que você está dentro da igreja do que o momento que você está aqui agora. Você não está sendo mais ou menos cristão, você não é mais cristão quando você está dentro de uma igreja. Você está ali simplesmente adorando a Deus e se reunindo em ordem do que Ele estabeleceu, e você se delicia, você encontra deleite em estar ali.
Então, você está ali adorando a Deus dentro de uma igreja e também você adora em qualquer outro lugar, sem descumprir aquilo que ele também estabeleceu na sua palavra. Então, é perfeitamente possível adorar a Deus em qualquer hora, em qualquer local. O ideal é que adoremos a Deus a todo instante. Em tudo que fizermos, deve ser um verdadeiro clamor de adoração a Deus. Eu posso fazer qualquer coisa para a honra e glória de Deus, desde que seja lícito. Posso me deliciar numa partida de futebol glorificando a Deus. Olha que interessante, olha que libertador isso. Estou fazendo uma comida para a honra e glória de Deus. Estou lendo um livro para a honra e glória de Deus. Mas como que eu vou saber que eu estou lendo um livro para a honra e glória de Deus? Observe o que esse livro gera dentro de você, se você está adorando a Deus, no sentido de fazer a sua vida um culto. Para o cristão, a vida dele é um culto, a vida dele é um altar, onde tudo que ele faz, ele oferta ao Senhor. Da mesma forma que Jó estava fazendo isso. Jó estava fazendo a adoração a Deus até mesmo por intermédio de questionamentos. Até mesmo ele raspando os cacos na sua pele diante das suas feridas, ele estava glorificando a Deus. Que você possa glorificar a Deus por intermédio de tudo, que ele seja o centro da sua vida, que ele te governe, que você se submeta à sua palavra, que você clame por ele e tenha certeza que ele há de te ouvir. Entregue a sua vida a ele, se submeta à sua palavra, e creio que a sua vida será completamente transformada. Quando nós abordamos essa questão de se entregar, não se trata de uma decisão humana, mas sabendo que antes ele me chamou e agora eu consigo me colocar aos pés dele por intermédio dessa palavra que me colocou de joelhos. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, bom ter você aqui, Carol. Carol, chama Edu, porque vai ter agora a live, a live não, né? Vai ter uma reunião infantil das crianças, então veja ali, não sei se dá por questão do horário, acho que são 2 horas de diferença, né? Daí não sei como que vocês estão. Edu, chama a Carol e o Narlan para ver se eles desejam participar. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração. Não se esqueçam que hoje nós cultuaremos o Senhor às 20 horas na Vila Olímpia, Rua Brejo Alegre, 1400, Avenida dos Bandeirantes, 1440. Tamo junto, que Deus os direcione, esteja conosco para a honra e glória do Senhor. Se tiverem qualquer dúvida, pode me chamar e amanhã nós entraremos com uma nova novidade, tenho certeza que fará a diferença na vida de vocês. Beijo no coração, tamo juntos, fui, até amanhã se Deus assim permitir.